Rituais proibidos. Aí a gente tá saindo um pouquinho da onda e estamos indo um pouquinho mais nessa trevosidade e capirotice que a gente falou no início. Porque quando a gente fala de D&D e fala dos rituais de magia e fala disso, e fala da cerimônia do padre que tem ritual, você que entrou na maçonaria, você tem um ritual lá dentro, você que é do clube de castores, tem um ritual lá dentro, então tudo isso tem ritual. Mas agora, existem histórias que também estão no D&D ou saem do D&D, onde nós vemos os rituais proibidos, coisas que as pessoas não deveriam fazer, mas elas fazem. Porque a questão do ritual, ela já está associada não só com metodologia, mas ela está associada com um rito específico, um tipo de situação em que você tem que obedecer critérios para conseguir algo além. Nesse sentido aqui que eu estou falando, tá? Em rituais de magia e de coisas proibidas. A gente saindo dessa do ritual básico. Então, quando a gente vai para esse sentido, quando a gente pega e joga esse sentido pejorativo em cima da palavra ritual, o que define o ritual ser proibido? O que define esse tipo de ação ser tão evitada ou sofrer tanto preconceito assim das condições? Por causa do seguinte, cara. O cara solta magia. Pô, ele é um mago, né? Ah, cara, ele não, ele não solta magia assim, arcana, não. Ah, então ele é um clérigo, né? Não, ele não cura assim, não. Não, então ele é um druida, ele é um druida. Ele tem a lista de magia dele, não tem? Ele é um druida, não é um druida. Não é um druida, não. Ah, então ele é um ranger. Se ele não é um ranger, é um paladino, certeza. Não, cara, ele não faz essas coisas, não. Ele é diferente, ele conjura, mas ele é diferente. Ele junta a galerinha dele ali e vai fazer uns negócios lá e. Ah, não, cara, isso não é de Deus, não. É nesse sentido que a gente entra com o ritual. Por quê? Porque o ritual é uma busca que ela se torna independente do dom natural do personagem. O arcano naturalmente solta magia. O clérigo naturalmente faz milagre. O druida naturalmente conjura energias naturais. E assim vai. Então, como o Marcelo falou, daquela habilidade de conjurar rituais, ou de uma pessoa mundana conseguir fazer efeitos não naturais e místicos, ela vem exatamente da quebra da rigidez, do estudo e do talento, onde você nasceu para aquilo e se desenvolveu com este dom, e você parte para uma forçação de barra, onde um indivíduo ou mais que não tem essa capacidade buscam ter essa capacidade por algum motivo. E a gente vê muito isso nas histórias de Cthulhu, principalmente nos jogos de Cthulhu. Porque nas histórias de cultura eles falam, é citado, né? Ó, tem isso, é aqui e tal. Mas você vê isso acontecer nos jogos de cultura, onde você tem grupos de pessoas que buscam uma determinada poder ou um determinado status, e eles para isso utilizam conhecimentos ocultos, conhecimentos proibidos, para simular magias, efeitos que eles não são capazes de fazer. Então, os rituais ocultos são ferramentas muito boas para quem quer colocar aquele inimigo, aquele adversário na sua aventura, que ele não é tradicional. Ele é aquele cara que ele não é um conjurador, ele não tem sobre si efeitos mágicos, ele não consegue se virar. É difícil você identificar quem é o cultista, quem é aquele que está fazendo aqueles rituais de madrugada lá na feira, de noite, com as ruas vazias, onde você vai lá no dia seguinte para comprar e tem umas velas jogadas no chão ali, com os negócios jogados ali. Então, assim, é uma ferramenta bem interessante e é uma ferramenta difícil de você dosar. Por quê? Se você está utilizando as regras básicas do sistema, ela geralmente puxa a capacidade de conjuração para as classes que estão sendo de conjuradores. E você vai pegar um grupo de 10º nível, tem um guerreiro, um bárbaro, um clérigo, um ladino, e vai colocar ele para fazer o quê? Enfrentar pessoas de nível meio que dão conta de fazer rituais? Então fica muito desbalanceado. Agora, se você começa a utilizar essa regra que o Marcelo falou, da conjuração de ritual como um talento, ou você fornecer para elas ferramentas que elas possam desenvolver esses rituais, logicamente com algum tipo de restrição,
você já vai ter uma coisa bem legal, que é o antagonista, que ele é sorrateiro. Porque o ritual ele é diferente da magia. O mago dá um pulinho, balança as mãos, joga 2 pistachos no chão e fala, bora de fogo! Então, pum, estoura lá na frente. O cara que tá fazendo o ritual, não, cara. Ele vai ter que ficar ali 15, 20 minutos misturando o caldeirão enquanto o outro canta, o outro segura a vela, o outro tá com incenso, um tá dançando, o outro tá gesticulando, os outros estão fazendo mantra, o cara tá passando com um cartaz, o vizinho tá comprando pamonha, ou seja, existe um monte de coisa ali que tá acontecendo para que isso aconteça. Então isso é um limitador que faz o contrapeso da capacidade que ele não tem de conjurar. E se você dosar isso daí na sua história de maneira a influência que eles conseguem ser suficientes para causar problemas para os heróis, cara, você tem um prato cheio na mão para deixar os caras louquinhos. Porque eles vão achar que é um conjurador, eles vão achar que é uma criatura, vão achar que é um morto-vivo, vão fazer de tudo, igual o pessoal que tá no chat falando que são as hags, né? São as bruxas. E, na verdade, é uma galera comum que tá na cidade ali que tá armando contra eles. E se você pega campanhas urbanas, você pega campanhas contemporâneas, modernas e não fantásticas, isso é ainda melhor. Porque a pessoa não é capaz de imaginar que existe realmente um grupo de pessoas que está ali se reunindo num porão, riscando o chão e fazendo cânticos para que alguém adoeça, para que alguém tenha problemas, para que alguém fique sem sorte. Né? No mistério, existe a regra que foi uma das últimas a ser desenvolvidas, que é uma regra de elementos místicos e sobrenaturais, que eram destinados somente para os antagonistas. E eu fiz o balanceamento para que ela seja usada pelos protagonistas também. E estou testando ela com uma mesa solo para ver o funcionamento. E ela é muito boa, porque, primeiro, qualquer magia, qualquer efeito místico no mistério, ele faz o que você faria sem ter esse poder, só que utilizando os recursos que fossem necessários para isso. Ou seja, eu tenho que carregar, eu vou levitar uma mesa. É o mesmo esforço de você carregar a mesa, mas por que você está levitando ela? Entendeu? Então, assim, você é capaz de fazer isso. Eu quero passar uma mensagem. Você pode passar uma mensagem. Por quê? Porque você pode ligar para a pessoa, você pode ir lá e falar com a pessoa. Então, tudo que você consegue fazer, dependendo de esforço e dados, você também é capaz de fazer usando as magias. Quanto mais difícil mais esforço necessita. Eu quero dar um tiro na pessoa. Eu posso usar uma magia que dá um dano que pode matar a pessoa? Pode, cara. Só que você consegue fazer força com a mão igual uma bala? Qual é o esforço que você vai ter que ter seu para dar um dano numa pessoa equivalente ao dano de uma bala, entendeu? Então é isso que a gente trabalha. E o legal é que o princípio de quem faz rituais, porque não é conjurador, primeiro, atingir um conhecimento que ele não tem ou uma capacidade que ele nunca vai ter. Segundo, ele não pode mostrar isso daí para as pessoas, ele não pode divulgar. Por quê? Porque ele não é um conjurador, então ele está, entre aspas, usurpando um poder que não é dele, ou interferindo no poder daqueles que têm essa capacidade. Terceiro, eles têm um sério risco, assim, eles têm um sério risco de ser antagonistas, por mais que eles tenham boas intenções. Porque se você tivesse boas intenções, você estava trabalhando com os clérigos e com os magos para ajudar eles, e não escondido, fazendo as coisas que não pode, né? Então, tendo essas três aí, você vai conseguir montar o seu próprio lore e vai conseguir desenvolver isso na sua história. O principal aspecto de você ter um ritual proibido, eu acho que assim, o ponto que o Vermelho falou do ritual, que a gente voltando ao que a gente falou lá atrás, né? O ritual como uma forma de quem não é conjurador acessar os grandes poderes que uma conjuração mágica permitem é um fator crítico. Mas eu acho que o mais interessante nesse sentido do ritual proibido é justamente o lore que você vai construir para explicar por que aquilo é proibido. Porque essa proibição pode ser variada, pode ser por uma miríade de motivos. Você pode ter o que o Vermelho falou, por exemplo, de o ritual é proibido porque ritual é uma conjuração de magia e conjuração é restrita a conjuradores. Você pode ter um motivo para isso, variado. Por exemplo, um exemplo de cenário. No Warhammer Fantasy, só magos
entre aspas, sancionados, autorizados pelo governo, que estudam nas escolas de magia reconhecidas, etc., podem usar magia. Você pode usar magia sem ser um mago desse? Pode, mas aí você não é um mago, você é um bruxo, você é uma bruxa. E existem caçadores de bruxas aprovados pelo governo para matar gente que conjura magia. Por quê? Porque a magia é uma energia caótica, facilmente que facilmente foge do controle e causa danos gravíssimos à própria pessoa ao redor dela ou até pra gente que não tem nada a ver com a paçoca. Então, no cenário de Warhammer, todo ritual conjurado por alguém que não é um conjurador aprovado pelo governo é um ritual proibido. Toda conjuração de magia que não seja de uma pessoa treinada nas escolas autorizadas é proibido. Esse é um motivo interessante para você ter proibição, o que o lore fala. Por que é proibido? Porque tem gente que vai tentar fazer isso e vai abrir um portal para o inferno. Vai morrer e vai causar uma morte de um monte de gente. Então ali é um fator de proibição. Mas você pode ter no seu cenário uma sequência, um monte de outros motivos. Você pode ter um cenário em que qualquer conjuração de magia é proibida. Não só as magias, a conjuração rápida, entende? E aí o cara que faz o ritual, que consegue, pega um livrinho, acha um livrinho perdido lá, que ensina um ritual a fazer, ele não poderia fazer. Porque ele não tem essa capacidade e toda magia é proibida. Ou, como no caso do Warhammer, o risco é muito grande. Ou, deixa eu pensar. Eu tinha pensado em mais um motivo enquanto você estava falando. Então, assim, você pode ter, ou você está conjurando a magia de uma religião que é proibida. Não tem nada que te impeça de fazer um cenário em que toda e qualquer magia de necromancia é proibida. Por exemplo. Por quê? Porque toda e qualquer magia de necromancia acessa as energias dos planos malignos, das trevas, etc. e tudo mais. E aí você vai lá e faz um ritual. Você descobre o cara que achou um livro de necromancia que tem as magias básicas de necromancia, como, por exemplo, ressurreição. Que não é uma magia necessariamente negativa, pelo contrário, existem magias da escola de magia de necromancia que são magias positivas, que os personagens usam o tempo inteiro. Reviver, reencarnar. Todas essas magias são magias em que você, em tese, tá? Os jogadores usam e ninguém pisca nenhuma vez para usar porque considera que é uma magia positiva. Mas você pode fazer num cenário em que os caras olham e falam: esta magia é uma violação das leis naturais. Qualquer magia é necromancia. Mas eu quero fazer meu pai voltar à vida. Seu pai morreu é porque era a hora dele. Não é para fazer isso. Um ritual de ressurreição é uma magia maligna e, portanto, proibido. Entendo. Isso é absolutamente comum, absolutamente normal, absolutamente compreensível e factível num cenário de fantasia. Dependendo do como você estabelecer qual é a situação de religião, qual é a situação de... Os druidas da região podem proibir. Entendeu? Então, assim, o lore que justifica a proibição do ritual pode ser muito rico e pode ser muito útil para a construção do seu cenário. Pô, Marcelo, vou falar do Eras de novo. Porque existem magias no Eras que você tem que fazer por rituais, você pode fazer de várias maneiras. Só que assim, o clérigo, ele pode ter a magia de ressurreição. O mago, acho que ele não tem acesso fácil. É uma coisa de clérigo. Só que a ressurreição, ela só acontece porque toda magia de clérigo, ele tem que pedir a divindade. Então ele pede. Se a divindade fala assim, não quero, pode ser aquela das pedrinhas que explode. Ele não vai funcionar. Então o clérigo tem esse problema. Então, para fazer a ressurreição, o clérigo tem que pedir para a divindade. E a divindade só vai permitir se for do interesse dela que aquela criatura seja revivida. É assim que funciona. Então, se é uma divindade igual dessa daí, a divindade ela é boa e tudo mais e tal. Pô, mas o cara morreu de quê? Ah, o cara morreu numa batalha e tal. Ele tava fazendo coisa boa? Tava. Ele conseguiu, ele teve. Cara, não precisa ressuscitar esse cara não, velho. Ele cumpriu o papel dele. Agora, ele merece o descanso. Agora, o clérigo pode ressuscitar mesmo assim? Pode. Ele vai fazer o ritual. Só que aí ele vai pecar. Porque ele vai fazer um ritual onde ele não pede pra divindade dele. Ele vai fazer o ritual. E como eu já falei em algumas situações aqui, o sistema de tendência no Eras, ele é bem rígido para se você depende dela. Chama-se linha estreita. Se você vai cometendo pecado, cara, e você é clérigo, se você cometer pecado demais, você perde as magias e pronto, cara. Você não tem essa. Então, tem que tomar cuidado.
Ah, mas peraí. Então você tá me falando que o clérigo pode desobedecer a divindade, ressuscitar alguém através do ritual? Sim. E o mago? O mago tem um acesso mais difícil. Só que tem magias lá que ele simula essa ressurreição. Ele nunca vai ter essa ressurreição verdadeira. Ele pode reviver em pouco tempo, tem algumas maneiras lá. Mas a ressurreição verdadeira ele nunca vai ter. Agora, se ele tiver igual o talento que o Marcelo falou dos rituais, se ele tiver um talento de devoto ou um talento de. Eu esqueci o nome. Tem um derivado dele que é cura arcana, que é uma derivação da magia de clérigo para o arcano. Ele consegue fazer isso através do ritual. Ele consegue fazer ritual dos religiosos para simular efeitos. Então ele também consegue. Então existe isso. Só que isso são coisas proibidas. Porque as divindades não querem que isso aconteça. No cenário de Kaishir, toda a magia veio dos deuses. Toda. Chama o poder da vontade. As divindades faziam o que dava vontade. E aí ela partilhou desses poderes com seguidores. Depois de um determinado momento, algumas pessoas começaram a entender dessa manipulação e eles tinham dons, né, de trabalhar com essas energias e eles conseguiram simular o poder da vontade. E aí criou-se o poder arcano. Então é mais ou menos essa partilha. Então mesmo o poder arcano, ele é meio que um pecado. Porque ele tá tentando imitar o poder dos deuses. No início isso deu problema. Os clérigos ficavam brigando com os arcanos, ficava aquele negócio todo. Depois a gente sabe que as coisas se amenizam, né? E tudo é relativo. As divindades começaram a abençoar os arcanos também, trazer eles para perto. E aí a gente tem aquela miscelânea toda. E quando uma divindade gosta, para outra fazer alguma coisa, vai ser bem trabalhoso. Então eles geralmente são mais, como direi, tranquilos nesse ponto. Era só para complementar.